na na na, yeah. Na na na. Tio Eric do KL, eu vim explicar uma coisa que você vai achar terrível, horrível, mas não é. Na verdade, é a mola propulsora de tudo aquilo que entendemos hoje como política e economia no mundo. Eu estou falando das revoluções francesas. Eric, mas por que revoluções francesas? Eu vou explicar. Na verdade, a matéria se chama Revolução Francesa. Ela vai ter o ápice em 1798 e vai inaugurar a Idade Contemporânea, que até então os historiadores consideravam que vivia-se até esse ano, né, a Idade Moderna. Devido à radicalização política que vai acontecer, e vai passar a se chamar a Idade Contemporânea. Para que se possa compreender com clareza um período histórico, há que se entender também o contexto, ou seja, a margem do texto. O que estava acontecendo para que houvesse tal coisa? Bom, estava acontecendo uma monarquia absolutista exacerbada, tá? O que é exacerbo? Exacerbar-se é demasiar-se, é aproveitar-se, é enfeitar muita coisa. Então, o absolutismo monárquico do rei Luís XVI personalizava todo o Estado da França, tá? Ele mandava no negócio sem consulta a nada, tá? O Estado Legislativo, bem como o Judiciário e o Executivo, estavam todos em suas mãos, né? Isso era normal na época, porque a monarquia estava instaurada em quase todos os países na Europa, né? Era inconstitucional, porque não havia, né, uma Constituição. Constituição é um conjunto de regras que são absorvidas pelo país para que ele siga e para que ele se divida, principalmente, entre os poderes, né? Quem faz o quê? Quem estuda o quê? Quem trabalha com o quê? Bom, não era assim. E lá havia uma pirâmide baseada no sustento de terceiro estado. A gente ficou conhecido então como primeiro estado, segundo e terceiro estados. O primeiro estado era composto pelo alto clero e a monarquia, né? O que significa alto clero, gente? Alto clero, clérigos da igreja, mas eram somente os altos, os importantes, lá o papado e aquela situação toda, né? Aí logo em seguida vinha o segundo estado, que era a aristocracia, a burguesia, os militares, os jurídicos e os privilegiados. Quando eu digo aristocracia, eu digo raça, aristocracia nobre, raça branca, cheia de dinheiro, cheia de título e privilégio, tá? E existia também alguns militares e judiciários que estavam inclusos no segundo estado. O terceiro estado, ele é composto pela base dessa pirâmide, claro, né? E a base da pirâmide era o baixo clero, padrezinho lá que não fazia diferença, os comerciantes, os banqueiros, os agricultores, chamados também de sans-culottes. Tradução literal, sem calção. Tradução do tio Eric, sem culhão. Não tinha dinheiro, não tinha culhão. Hoje a gente não fala, tem que ter bala na agulha. Então, e tinha uns sans-culottes, que eram esses que não tinha bala na agulha, tá? Então, e os trabalhadores e camponeses, lógico, né, que produziam toda a riqueza e era diretamente enviada lá pro rei, e fim. Mas nesse período, a França vai se envolver em várias guerras, como por exemplo a Guerra dos 7 Anos, lá com a Inglaterra, né? E isso custou muito à França, fora o alto gasto de vida da corte, né? Porque eles tinham lá um palácio e pau no dinheiro do povo. Aí começou-se a primeira crise. Essa crise vai ser no campo, prestem bem atenção. Quando um país sofre uma crise advinda do campo, ele está no fim. Tá? Porque é o campo que sustenta, é o subsídio agricultor que sustenta a vida das pessoas. Ninguém vive sem comer, ninguém vive sem tomar uma água potável decente, e é isso, né? Então essa crise
fez gerar uma inflação imensa e gerou também uma crise financeira. Esse terceiro estado, influenciado pelo iluminismo, com certeza eles foram os mais afetados e os que mais vão afetar futuramente a Revolução Francesa, tá? Quando eu digo que eles estão influenciados pelo iluminismo, porque no país ao lado estava se descobrindo, se margeando na Inglaterra, né? Se margeando, se encontrando com novas ideias. Em 1780, eles resolvem exigir uma resposta da corte. Não, peraí, tá acontecendo. Não pode. Mas só em 1788 é que eles vão ser respondidos pela corte, onde vai ter uma convocação. Essa convocação ficou conhecida como Convocação dos Estados Gerais. Houve esse conflito para quê? Para que se tramitasse ali dentro dentro do poder as ideias de assuntos políticos e econômicos que interessavam também ao povo do terceiro estado, que interessavam ao segundo estado. Não só a noção da monarquia, não só a noção do cidadão lá que estava na frente, não, eles queriam ser representados. E em 1789, essa Assembleia dos Estados Gerais acaba se dissolvendo, porque eram 3 estados, sempre seriam 2 votos contra 1. Por quê? O primeiro e o segundo, né? Clérigos, nobres, aristocracia, blá blá blá, né? Isso gerou uma insatisfação imensa na população, porque eles nunca iriam ganhar. Se reunissem os 3 estados e cada um votasse em uma coisa, eles nunca iriam ganhar, né? Essa indignação faz com que no dia 10 de junho deste mesmo ano houvesse uma nova Constituição. Mas que não satisfez o povo. No dia 17 de junho desse mesmo ano, houve um levante entre os camponeses e os populares do Brasil, de Paris. Por que eu digo levanta Brasil? Levanta gigante, responde, faz, acontece, vamos levantar intelectual. Porque é assim que se faz, é assim que se vence uma crise, levantando-se contra o governo que está sendo opressor a você. Então, no dia 14 de julho, eles finalmente tomam a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha é como se fosse o Planalto Central, lá em Brasília, né? Aqui, botando no Brasil. Então, eles tomam a Bastilha e o povo, né? E isso começa a gerar vários conflitos. Quando dá dia 4 de agosto, para você ver como ficou perto, né? Começamos no dia 10 de julho, já estamos em 4 de agosto, 2 meses apenas. Corta-se todos os privilégios da Assembleia Nacional, como isenção de impostos e monopólio de latifúndio. Opa! Quando cortou isso dos outros estados, o bicho pegou. Mexeu no bolso, acabou. Falou em dinheiro, nego pula, né? Então essa questão da isenção dos impostos e o monopólio sobre os latifúndios fez com que o povo ficasse totalmente, né, assegurado e desassegurasse os outros estados. Isso não agradou aos outros estados. Portanto, lá em 91, agora vamos esperar 2 anos, né, para acontecer alguma coisa, houve uma nova Constituição assegurando a cidadania. Ou seja, vamos estabelecer aqui então o ditado para inglês ver. Uma monarquia parlamentar, que iria seguir alguma coisa. Mas o Luís XVI, pressionado, ele acaba aceitando esses critérios. Porém, essa Assembleia vai causar uma discórdia total entre os países que ajudavam a França a combater o que quer que fosse que estivesse acontecendo, tá? E isso causa um grande problema para a França. Isso praticamente destrói e condena a França. Para que houvesse evolução, houve a necessidade de revolução. Então, olha só, feedback para essa aula. Para se evoluir,